E se você está vendo esse vídeo, muito provavelmente você trabalha ou irá trabalhar. Yay! Você herdou milhões de reais? Caso ao contrário, provavelmente você vai ter que dar um jeito de pagar o aluguel, as contas e tudo que envolve dinheiro. Mas pelo menos você vai ser feliz no trabalho, certo? Não tem condições. Bem, má notícia, ao que tudo indica, as estatísticas mostram que apenas 13% das pessoas podem escolher os seus empregos, estão satisfeitos, engajados com os seus trabalhos, nessa minoria privilegiada que está feliz com o trabalho. Então, o que é que você vai fazer? Muito provavelmente você vai vender a sua força de trabalho pelo preço que pagarem por ela, no emprego que talvez não seja tão legal. Me desculpa, a vida é assim, quando eu cheguei já estava assim. Eu sei que não é muito justo, mas vida que segue. Mas você acha isso interessante? Você acha que Porque, por exemplo, eu acho essa perspectiva de trabalhar 8 horas por dia para ganhar um salário mínimo em um trabalho estupidificante, repetitivo, sem desafios, enquanto a sua criatividade definha, não é muito interessante, mas essa é a realidade de 30 milhões de brasileiros atualmente. E outros milhões têm menos que isso, né? Estão tendo que comer aí osso, pé de galinha, em insegurança alimentar. E quando não estão dormindo com fome. Hoje 19 milhões de brasileiros estão com fome, 19 milhões. E muito provavelmente não vai aparecer um rico pra fazer a gente se humilhar e a gente ganhar grana em cima disso, tipo Luciano Huck ou Round 6. Mas se tá tudo ruim agora, no passado tudo era muito pior, sério. Você não escutaria minha voz num vídeo do YouTube 100 anos atrás, em 1921. Sério, pode pesquisar aí. Não tinha YouTube em 1921. Se você tivesse diabetes 100 anos atrás, você estaria fudido, porque a insulina tinha acabado de ser descoberta e ainda não era muito acessível para o público, né? Então ciência massa, né? Ciência top, parada da hora, se vacinem, hein, galera? Não deixem de fazer isso. Há 1000 anos nós tínhamos uma instituição chamada escravidão e que, para a sensibilidade de nossa época, obrigar pessoas a trabalhar em troca de comida é uma coisa inaceitável e ultrajante. 200 anos atrás, Frederick Engels denunciou a situação do operariado inglês em Manchester. E, adivinha, era uma situação deplorável e inaceitável e ultrajante. Literalmente milhares de pessoas morrendo para poder trabalhar. E Steven Pinker tem um livro sobre isso, de como a gente hoje está melhor do que no passado, que é esse livro aqui, Um Novo Iluminismo. São quase 600 páginas só sobre isso. Eu já falei sobre ele aqui no canal, vou deixar aqui um card, sei lá. Mas a grande brisa do livro é que todos os dados apontam que, em parâmetros objetivos, nós estamos melhor do que no passado. Isso até em países pobres. Então, eu acho que para a gente ilustrar, basta pegar um poema do Ferreira Aguilar, de 1962, que se chama O Poema Brasileiro, que é bem assim: no Piauí, a cada 100 crianças que nascem, 78 morrem antes de completar 8 anos de idade. Esse é o poema do Ferreira Goulart. E hoje, como é que estão as coisas? No Brasil, em média, a cada 100 crianças que nascem, 1,7 morrem. No Piauí, em 60 anos, as taxas de mortalidade foram de quase 80% até os 8 anos. Há um absurdo, para menos de míseros 2% no século 21. Olha só. Então, em relação ao trabalho, nós também estamos bem melhores. Ganhamos, em média, mais do que no passado, trabalhamos menos, temos mais poder de compra, temos mais tempo livre e temos mais direitos trabalhistas. E claro que isso não acontece de maneira linear, né? No Brasil, por exemplo, agora a gente está fudido, né? Regredindo bastante e perdendo bastante direitos. Mas se a gente comparar com os nossos pais, com a nossa idade, ou com nossos avós, com a nossa idade, os dados mostram, tá bem melhor, em média, né? E se você não acredita nos dados, você está errado, mas você pode perguntar para os seus pais e para os seus avós. Então quer dizer que a gente tá tudo bem, né? Na verdade, nada precisa mudar e tá tudo uma maravilha? Não.
Não é o caso. O Pinker, ele tem algo muito peculiar, que é o que eu chamo de ingenuidade norte-americana, né? Que outros autores norte-americanos também têm, mas essa ingenuidade norte-americana consiste em não compreender o processo de vilipêndio que a América Latina sofreu aí historicamente. E não entender que as premissas que eles partem não são generalizáveis na América Latina, né? Que na América Latina a gente é um fudido, como já diria Eduardo Galeano, nas Veias Abertas da América Latina, que é um livro que se você não leu, você deveria ler urgentemente, né? Então, a instituição trabalho, parando para pensar, é uma coisa muito triste. Porque ter ou não dinheiro, uma coisa boba assim, vai definir se você vai comer ou não, se você vai ter transporte ou não, se você vai viajar ou não, se você vai ter moradia ou não. Então, você vende o tempo da única vida que você tem. O seu sustento material e subjetivo dependem do trabalho. E a própria origem do trabalho é uma origem que está relacionada com tortura, né? Trabalho vem de tripalium. Tripalium era um instrumento de tortura. Então, é como Gonzaguinha fala na canção dele, né? Guerreiro Menino, né? O homem se humilha, se castra no seu sonho. Seu sonho é sua vida e vida é trabalho. E sem o seu trabalho, o homem não tem honra. E sem a sua honra, se morre, se mata. Não dá para ser feliz, não dá para ser feliz, né? Então, beleza. Trabalho é cruel, milhões de pessoas ganhando salário mínimo, outras milhões passando fome e em insegurança alimentar. Então, existe uma esperança para o trabalho? Podemos ter um trabalho menos injusto e mais significativo? Beleza que a gente está um pouco melhor em média, só que ainda está muito ruim. Dá para ter esse negócio? Bem, Domenico De Masi, o sociólogo do trabalho italiano, ele acredita que sim. E diferente do Pinker, ele não tem esse fenômeno, esse flavorzinho, né, que eu chamo de ingenuidade norte-americana. No livro O Ócio Criativo, ele não só traz a história do trabalho durante toda a humanidade, desses primórdios da humanidade, como também projeta o futuro do trabalho. Para você ter noção, o Domenico De Masi previu o teletrabalho nos anos 80. Nem tinha internet direito, gente. O cara já estava prevendo a parada, né, que a gente está vivendo agora. E ele tá vivo ainda, o Domérico, tem entrevista dele no Roda Viva, legendado, show de bola, né? A propósito, o ser humano é uma espécie patética e limitada. A gente não tem mandíbulas poderosas, a gente não tem garras, a gente não tem músculos, nem audição, nem visão muito aguçada em comparação com outras espécies. Um dinossauro, por exemplo, ele já nascia pronto para caçar. E já o humano nasce e qualquer coisinha morre, né? Um sacozinho ali de batata com a carnezinha mole, qualquer coisinha morre, precisa de cuidados por pelo menos aí uma década, mais, né? Tem uns que precisa de cuidado durante 20, 30 anos, né? Mas isso é um ponto que era inicialmente negativo, esse cuidado dos progenitores e da sociedade, mas depois se torna algo muito bom. Um dinossauro, como eu disse, já nasce perfeito. Ele não tem muito o que aprender. Então, de certa forma, o dinossauro parte sempre do zero. Já a nossa espécie, não. Durante anos de cuidado pelos progenitores, a gente passa por um processo de aculturação. A gente pode aprender a cultura e ali as regras da sociedade, as invenções, né? Então, a gente não precisa inventar a roda de novo. A gente não precisa inventar a energia elétrica de novo. Já o dinossauro não tinha esse privilégio. Claro que no começo ali da evolução a gente teve que se fuder para chegar até esse ponto, mas a gente tem a capacidade cognitiva para criatividade, para inteligência, né? Nós aprendemos com a cultura. E aí, a história do ócio e do trabalho é interessante, porque, né, nossa espécie ela passa por mudanças de época. Uma mudança de época precisa de ter 3 elementos para ser considerado uma mudança de época, né? Que é uma mudança na matriz energética, uma mudança nas relações de poder e uma mudança nas relações de trabalho, né? Então, por exemplo, no auge da democracia ateniense, o trabalho era visto como algo indigno. O único suor que valia a pena era o suor do esporte. O trabalho era algo ali para os escravos, né? Os cidadãos atenienses,
E eles não curtiam muito esse trabalho, não, né? As atividades ociosas que valiam a pena, né? Como a argumentação, o pensamento, a arte, né? E era uma sociedade na qual 200 mil escravos sustentavam 40 mil cidadãos atenienses. E para os gregos, né, a tecnologia era uma coisa meio zoada, né, porque eles já tinham tudo que eles precisavam para a vida boa, né, então eles tinham uma ojeriza aí pela tecnologia, o que explica, né, a ciência não ter surgido, por exemplo, lá em Aristóteles. Ele não tinha uma tendência muito empírica, né, ele tinha hipóteses que eram facilmente demonstráveis, tipo que a quantidade de dentes de homens e mulheres eram diferentes, e que ele poderia ver empiricamente. Mas, né, os gregos tinham essa relação com o trabalho muito peculiar, que é uma relação de ojeriza. E a grande brisa é que a supervalorização da produtividade é um fenômeno histórico recente. Como eu falei, a gente tem várias épocas que estão mudando, e acontece que, segundo o Domênico de Masi, a gente não está mais na era industrial, que foi onde surgiu esse lance de produzir mais em menos tempo. A gente está na era pós-industrial, que outros autores também chamam de pós-moderna, por exemplo, né? Então, o trabalho de Chaplin na indústria simplesmente foi substituído por uma máquina. Hoje, boa parte da riqueza é produzida através da tecnologia e da inovação. E o que é que isso muda? O que é que isso muda pra gente? Acontece que a tecnologia tira cada vez mais a necessidade de alguns trabalhos manuais, né? O caixa eletrônico não precisa mais de uma pessoa dentro do caixa eletrônico dando dinheiro, né? Vai lá na maquininha, plim, 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 pló, 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 e o dinheiro sai, né? Então, a tendência é que os trabalhos manuais desapareçam, né? E isso é bom, porque a tecnologia está nos dando mais tempo livre e mais qualidade de vida. Você pode falar com as pessoas que você ama e estão distantes por uma mensagem do Zap. Antes você tinha que mandar uma carta, vários dias ali. Hoje é instantâneo, você pode ver em vídeo. Então, o uso inteligente da tecnologia nos traz benefícios. Quando Marx escreveu sobre o trabalho, né, ali na metade do século XIX, 94% do trabalho era um trabalho manual, braçal, envolvia ali a força. Hoje, no Brasil e na Itália, 70% do trabalho é um trabalho intelectivo, de teor intelectual, criativo. Então, por isso essa mudança de trabalho industrial para pós-industrial. Mas o que acontece é que a população está crescendo, estamos em 7 bilhões e meio, mas a quantidade de trabalho não está crescendo na mesma proporção. Então, o que é que a gente pode fazer? Já que a população está crescendo, alguns trabalhos estão desaparecendo, vem novos trabalhos, mas não na mesma proporção. Bem, quando a gente tem um bolo, quando a gente tem uma torta e tem mais gente para comer, para todo mundo comer, o que a gente faz é dividir a fatia em pedaços menores. E com o trabalho, segundo Domênico de Masi, é a mesma lógica, né? O futuro do trabalho tem essa lógica. Porque hoje a gente vive um paradoxo, um fenômeno no qual pais trabalham 8, 10, 12 horas e os filhos, mesmo estudados, estão desempregados. Então, a solução é simples. Todos trabalharem por menos tempo. Esse pai trabalhar por menos tempo, o filho tem um emprego, né? Segundo o Domênico de Masi. E essa não é uma solução nova. Maynard Keynes, o maior economista do século passado, já dizia que o único remédio para o desemprego, levando em conta o avanço tecnológico da época, e ele falava na década de 30 do século passado, 90 anos atrás, né? O único remédio para o desemprego era uma semana de trabalho de 15 horas. Olha só que curioso, né? 15 horas. Hoje no Brasil a gente tem 40. E na América Latina a tendência é um pouco essa. Mais gente trabalhando por menos horas. Olha só que maravilha. Né? Para ele é a única solução lógica, para o Keynes e também para o Domênico de Masi. E é uma tendência em países ricos e desenvolvidos ter uma semana de trabalho com menos horas. Mas a América Latina, justamente por esse processo aí de a gente sermos fodidos, estamos longe disso. E o que é o ócio criativo tem a ver com tudo isso? E finalmente a gente chega nessa questão do ócio criativo. Trabalhos manuais estão cada vez mais sendo feitos por máquina. Tendo isso em vista, o ócio criativo é uma perspectiva para o trabalho do futuro. O ócio criativo é uma atividade que gera trabalho, é uma atividade que gera estudo
e é uma atividade que gera diversão, que gera lazer. Então, o ócio criativo é esse trabalho do futuro que tem essa intersecção entre essas três coisas: estudo, trabalho e lazer, né? E diversão. Então, por que o ócio criativo? Porque é um trabalho que envolve atividades intelectuais, criativas, comunicativas. Trabalhos que máquinas não poderão roubar, já que a tendência é que elas vão roubar esses empregos mais manuais, né? Então, é um trabalho que máquinas não poderão fazer nunca, que são de artistas, de professores, de psicólogos, de criadores de conteúdo, de intelectuais. Se você não é um herdeiro, essas são as perspectivas de futuro do trabalho. Tem gente pensando no futuro do trabalho, né? Então saiba que existe esperança. Existem cada vez mais pessoas no mundo. E se por um lado temos mais bocas para alimentar, nós temos menos emprego também. Por outro lado, teremos mais cérebros pensando, mais gente que começou a sonhar e que vão começar a pensar. Pensar em como deixar os humanos mais felizes. São 7 bilhões de pessoas criativas que certamente criarão um futuro melhor. O trabalho é como o mito de Sísifo. Sabe o mito grego? Que ele empurra uma pedra e deixa a pedra cair e leva de novo. Esse trabalho inútil, né, estupidificante, que não envolve criatividade, mas, parafraseando Camus, se o trabalho é o mito de Sísifo, a gente tem que imaginar o Sísifo feliz. Infelizmente, produzir conteúdo na internet não é o meu ócio criativo. Aqui eu tenho estudo, aqui eu tenho lazer, eu tenho diversão, mas aqui eu não tenho um trabalho, né? Esse vídeo aqui, né, o YouTube provavelmente vai me pagar 20 centavos. Mas você pode mudar isso se você quiser. Você pode me apoiar na campanha de financiamento coletivo mensalmente lá na Apoia-se. Fazendo isso, você vai ganhar um grupo do Zap exclusivo e todos os PDFs dos livros meus que já saíram, são 3, e dos que vão sair, né? Você também pode comprar esses e-books, né, e dar uma força, e também pode me ajudar diretamente por doação por Pix, né? Tudo no valor de um cafezinho. Se você não tem grana e mesmo assim quer ajudar, você pode curtir o vídeo, você pode comentar o que você achou, né, dessas perspectivas, dessas brisas, dessas reflexões, e compartilhar o vídeo. Assim o YouTube vai entender que esse vídeo é bom e vai indicar para mais gente. É isso o vídeo, muito obrigado.